O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essas palavras foram proferidas por Moisés àquele povo que estava sedento da palavra de Deus. Moisés que profetiza que um profeta surgiria e que esse profeta teria de verdade uma palavra de autoridade. Se vocês bem lembram, em muitos momentos das Sagradas Escrituras, precisamente no Novo Testamento, nos Evangelhos, vocês vão ver que quando João Batista está a pregar, quando nosso Senhor está questionando os discípulos, essa palavra do profeta, ela aparece muito bem. No primeiro momento, o povo pergunta a João: tu és o profeta? João diz: não. Em outro momento, nosso Senhor, ele pergunta aos discípulos. Isso aqui está muito claro nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que têm muitos caracteres próximos uns dos outros. E nosso Senhor pergunta: o que é que estão aí fora falando de mim? O que estão dizendo que eu sou? E eles começam a dizer. Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és o profeta.
E Jesus questiona aos discípulos: e quem sou eu para vocês? E Pedro responde: tu és o Santo de Deus. Aquele povo do antigo Israel vivia a esperar esse profeta que viria com a palavra de autoridade para de verdade dilatar os corações. Esperavam o profeta que viria com uma palavra forte, capaz de quebrar os grilhões da escravidão. Esperavam o profeta, esperavam que ele viesse de verdade como o todo diferente. É por isso que acontece um escândalo em Israel, quando eles, olhando a vida de João, que vivia uma vida asceta, se alimentava de gafanhoto, tomava mel silvestre, vivia em meio às montanhas sozinho. Aquele ali tem vida de profeta. E se escandalizavam quando olhavam Jesus Cristo, chegando até chamar nosso Senhor de um glutão, um comedor, aquele que vive de festa, comendo aqui e ali. Esse aí não pode ser. Ele leva uma vida comum. Esse aí não pode ser. Ele come com os pecadores. Esse aí não é o profeta. Ele não leva a vida de profeta. E é aqui que nós precisamos compreender e entender uma coisa muito séria. Deus sempre caminha em desarmonia com a lógica humana. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Os desígnios de Deus não são de modo algum sondáveis e penetráveis e prescrutáveis por nós. Não. A nossa capacidade humana, ela é ínfima diante da grandiosidade de Deus. E dele nós só conhecemos aquilo que ele deu a conhecer. Quando eu paro para ver a encarnação do Filho de Deus, eu vejo como Deus, nosso Senhor, foi elegante, fino, grandioso em aceitar, assumir essa nossa condição de homens decaídos, fadados ao pecado, com o coração muitas vezes destruído e dados à concupiscência. Oh, meus irmãos, Deus é assim. Deus, na sua elegância, se faz homem para mostrar para mim, para mostrar para você que não é impossível vivermos e sermos aquilo que Deus quer, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa simplicidade e apesar dessa nossa vida tão quebradiça, que muitas vezes, ao contemplarmos o homem, o nosso coração, muitas vezes, ele se aperta de ver como o ser humano é mesquinho, como é incapaz de esperar mais um pouco a revelação de Deus, como é incapaz de fazer um pouco de sacrifício por Deus, como é incapaz de enxergar na ausência de Deus a sua presença constante. Porque na ausência, não é porque você não vê, não é porque você não escuta, não é porque você de verdade não sente que Deus não existe, pelo amor de Deus. Ele existe, Ele atua, Ele está vivo. O problema, meus irmãos, não está em Deus. O problema está em mim. O problema está em você. O problema está na raça humana que cada vez mais se fecha a Deus e esquece que o grande segredo da vida consiste em caminhar perto dele. Ou digo mais, em caminhar nele, imbuídos no seu Santo Espírito. Se vocês param para pensar um pouco a cabeça desse homem do antigo Israel,
Vocês vão entender que aquele homem do antigo Israel, eles viviam com dignidade o sétimo dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. E o homem odierno, nós somos incapazes de vivermos o temor de Deus. Queremos viver como se Ele não existisse. Queremos viver como se Ele fizesse pouco caso de nós, se caso exista, segundo a concepção de alguns. Mas é preciso, meus queridos, que sejamos nós, de verdade, a assumir a nossa condição de escolhidos e começarmos de verdade a viver a fé em Deus, que não passa simplesmente pelas nossas escolhas, mas passa principalmente pela nossa perseverança em Deus, que está a nos exortar todos os domingos, que está a nos auxiliar em todos os momentos e que está a nos escutar nos momentos de preces e súplicas, mas nos atender nem sempre. Deus nos atende quando Ele julga que aquele pedido, que aquela prece é pertinente para a nossa salvação. Então, esse profeta, ele surgiu esse profeta é verdadeiramente Deus. É Deus, Ele mesmo, que vem a anunciar a sua palavra. Ele não mais envia ninguém, Ele mesmo vem nos resgatar. É por isso que quando nós pegamos o Evangelho de hoje, nós vemos com precisão essa palavra que sai da boca de Deus, não a palavra enviada, mas a palavra de Deus mesmo. O que é isso? Uma palavra dada com autoridade, um ensinamento novo dado com autoridade, sim, porque Ele é o detentor do poder do céu e da terra, porque Ele tem poder, sim, sobre todos nós, sobre a natureza e também sobre os demônios. Ele tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Por quê? Porque não é um profeta qualquer, mas é Deus que vem Ele mesmo anunciar a sua boa nova, o seu Evangelho. Olha, minha gente, eu estou a pensar muito por esses dias, na nossa paróquia, no nosso povo, meio que distante do trabalho pastoral, por tantos compromissos a nível de diocese, mas indo em uma, indo em outra, a gente sempre se remete à nossa paróquia, aquela que Deus nos confiou. E em meio a essas divagações de pensamentos, um dos pensamentos me saltou a capacidade por esses dias de pensar a paróquia em como anunciar o reino de Deus. Olha, que a gente pode jogar palavras ao vento, anunciando o reino de Deus. Se esse anúncio não vier da obediência na fé, se esse anúncio não vier da experiência com Ele, facilmente a gente desiste de caminhar. Facilmente a gente vai ficando para trás. Por quê? Porque é preciso também ter essas elegâncias que Deus tem com o homem. É preciso que nós tenhamos com Ele. Somos chamados de verdade a sermos divinos, grandiosos, com um coração magnânimo, não só na caridade para com o outro, porque isso pode denotar vaidade, mas é preciso sermos caridosos principalmente com nós mesmos,
com a nossa vida, com a nossa salvação. E essa caridade, essa generosidade passa pela nossa abertura para com Deus. O que nós fazemos aqui não é brincadeira. Aquilo que nós escutamos aqui, de verdade, é uma palavra penetrante como a espada, a nos separar, a nos triturar, a nos cortar, e nos fazer muitas vezes entrar em crise, para que possamos purificar o nosso modo de servir a Deus. Certa vez, em meio às minhas caminhadas, eu encontrei uma pessoa que me dizia assim: olha, padre, eu só vou servir a Deus quando eu for mais santa. E eu brincando, né, como eu gosto de fazer quando eu me espanto com certas barbaridades, eu disse assim: então vamos fechar a igreja e vamos todo mundo embora, porque o único que é santo aqui é Deus nosso Senhor, só. Se eu fosse esperar para que fosse sacerdote quando eu fosse santo, eu morreria sem ser. Se vocês forem esperar para servir a Deus quando vocês forem santos, pode todo mundo ir para casa, porque é no serviço a Deus que a gente vai se santificando e crescendo na amizade com Deus. E mesmo crescendo na amizade com Deus, e mesmo se aproximando de Deus, nós não estamos imunes de pecar, não, de jeito nenhum, de modo algum. Nós não estamos imunes dos erros que podemos cometer, não. Continuamos propensos, mas na obediência da fé é preciso que nós dilatemos o coração e deixemos Deus, nosso Senhor, reinar. A palavra que Deus Ele tem de autoridade aqui no Evangelho é a mesma palavra que a igreja continua a anunciar no mundo: a verdade, a vida, a coerência, e que o mundo fica o tempo todo a zombar dessa anciã, como nos diz tão bem uma obra clássica da patrística chamada O Pastor de Hermas. Essa anciã nova que nunca envelhece. Vejam que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus 2000 anos de história, a instituição mais antiga do mundo, continua jovem, porque quem a renova é o Espírito Santo de Deus. Porque quem a renova é o Espírito Santo do Senhor, que renova a igreja, renovando cada um de nós, fazendo surgir pastores, fascinando os jovens, fazendo as pessoas, casais, entenderem na maturidade da vida que devem servir a Deus. Essa igreja jovem, ela é esposa do seu Senhor, que a conduz com a palavra de autoridade e não a deixa sucumbir. E vejam que os judeus ficavam admirados com o ensinamento de Deus, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Sim, toda a autoridade aquele homem possuía, toda a autoridade Jesus possui, sim. E é preciso, minha gente, que nós deixemos o Senhor de verdade reinar na nossa vida, no nosso viver. Vejam que ali estavam as grandes autoridades. Os mestres da lei ali estavam, os fariseus. E também estava ali o demônio. Sim, o demônio estava ali diante de Deus. Um homem possuído por um espírito mau,
Padre, o demônio existe, é claro, e está o tempo todo a nos tentar, a nos destruir, a nos derrubar, é claro. E muitas vezes a gente se depara com o demônio. Pessoalmente, nas redes sociais, por mensagens e de tantas e tantas formas. Quando nós somos de verdade chamados a entender que a palavra de autoridade nos vem de Deus, que pode ir até com o inimigo. Até com ele Deus pode. Satanás não tem poder nenhum sobre Deus. E não tem poder nenhum também sobre aqueles que Deus conduz. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Minha gente, olha, espiritualmente isso aqui é escandaloso. Olha o que o demônio diz. Preste atenção nas palavras de Satanás. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. O Satanás aqui já expulso do céu, numa tristeza medonha, com um orgulho miserável, numa mesquinhez tacanha. É como aqui que um grito de socorro, eu não vou dizer isso porque ele não quer se redimir, mas como que um grito de socorro, vieste nos destruir. Seria até um erro se eu dissesse que Satanás nos deixa em paz tentar. Mas olhando o texto, é isso que ele está pedindo: nos deixe vagar, destruir esse mundo, não se importe com o mundo. Nós sabemos, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Não é um santo, é o Santo, é o Kadosh, é o diferente, é o separado, é aquele que mesmo assumindo a condição humana, não pecou, não caiu, não foi mesquinho, mas foi generoso com o Pai, de tal forma que nos mostrou de verdade que é possível sim caminharmos uma vida toda crescendo na amizade com Deus, apesar das quedas, apesar das coisas que nós somos chamados muitas vezes a fazer, mas com a consciência de que o nosso coração, ele está em Deus. Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Olha, ontem à noite nós estávamos na posse de Padre Henrique, lá em Nova Porteirinha. E na hora da consagração, uma senhora ou um senhor, eu não detectei a voz com precisão, começou a rezar alto: Senhor, eu creio, aumente a minha fé. E foi baixando a voz. E aí no meu coração dizia assim: mas meu Deus, essa voz é de um idoso. Eu não olhei quem era, né? Do idoso ou de uma idosa, é de alguém de idade. Se nessa etapa da vida a pessoa ainda quer que aumente a fé, e nós que somos mais jovens? E aí no meu coração eu dizia assim: Senhor, essa súplica é por mim também, aumenta mais a minha. Porque isso é o drama do ser humano. Minha gente, nós somos mendigos da graça de Deus.
Nós devemos viver de verdade todos os dias a procurar os auxílios divinos e pedir a Deus que nos mostre cada vez mais a sua santidade, que nos fascina. Olha, eu já disse uma vez aqui na igreja, uma vez não, várias vezes: Padre, o que é que o Senhor tem mais medo na vida? É de morrer? Não, mas é de perder a fé. Porque, minha gente, se é difícil viver com fé, imaginemos perder a fé, a crença em Deus, o amor por Deus, o fascínio por Deus. Viver como um qualquer um à toa. Quantos à toas nós temos nas paróquias que não querem levar a sério a fé, a Eucaristia, a Santa Missa, as pastorais, os movimentos. Quantas pessoas a instrumentalizar a Igreja de Cristo e Satanás sambando na cara dessas pessoas. Quantas pessoas vivendo a fé de uma forma leviana, outras tantas, uma fé pueril, infantilizada, sem viver de verdade aquilo que foi pensado e dado por Deus. É preciso sermos maduros na fé e tomarmos consciência que mesmo rezando a vida vai ser dura, e tomarmos consciência que mesmo servindo a Deus, muitas vezes a gente vai cair, e tomarmos consciência que muitas vezes a gente vai fazer um pedido e uma prece a Deus, e Ele, como Pai, a nos castigar, não vai atender os nossos pedidos. É preciso amadurecermos na fé, de tal forma que nós tomemos consciência de que só em Deus é que nós temos repouso, e só em Deus nós descobrimos de verdade o sentido da vida. E vejam que essa palavra de autoridade dada por Jesus a esse homem que estava a sofrer, possuído por um espírito mau: cala-te e sai dele. Muitas vezes é isso aqui que nós precisamos, porque somos tão pequenos para lutarmos sozinhos pelo nosso próprio bem. Sim, muitas vezes nós somos tão pequenos para lutarmos sozinhos pelo nosso próprio bem. Muitas vezes não sabemos nem o que queremos, e muitas vezes desistimos das escolhas responsáveis que fizemos, porque somos mesquinhos e queremos de verdade olhar para trás. Olha, naquele texto dos evangelhos que nosso Senhor diz assim: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Isso aqui não é só um padre, um religioso, não. É um marido que abandona a família, é uma mulher que trai o marido, é um filho que dá desgosto aos pais, é um jovem que está caminhando na igreja e começa a descobrir um mundo, e agora acha o mundo mais atraente que a igreja. É claro. Por quê? Porque o inimigo seduz e Deus fascina. É mais fácil ser seduzido do que ser fascinado. Eu escrevi há muitos anos atrás um texto sobre isso: a sedução do mundo e o fascínio de Deus.
Porque para a gente ser seduzido é alguém nos mostrando que ali a gente vai ser feliz. E se fascinar por Deus é a gente procurando a beleza dele. Por esses dias eu recebi, depois de quase 10 anos, o vídeo da minha ordenação. Aqui, mandei preparar, mandei arrumar essas coisas, fotos, vídeo, estou arrumando. E aí fui assistir a ordenação. Mas até coloquei uma foto hoje no Facebook, escolhendo para fazer o álbum. Mas teve um momento aqui na ordenação que eu olhava para essa cruz aqui, com um amor tão grande que eu disse assim: esse não sou eu, é impossível, eu não teria esse olhar. Um olhar de entrega, um olhar amoroso. E é claro que creio totalmente que naquela noite, que naquele momento, Deus de verdade estava totalmente ali comigo e eu com Ele. Mas por que eu digo isso? Porque, minha gente, ser fascinado por Deus é obra nossa. É você quem deve buscar um momento de oração. É você quem deve buscar conhecer a Deus. E Ele, vendo a generosidade, vai de verdade te mostrando quem Ele é. É aquela procura sincera, aquele esconde-esconde que Bento XVI falava em uma de suas catequeses. Deus, como que é brincar com os homens, atrai e se esconde, e o homem deve procurá-lo a vida toda. Sim, e procurando a vida toda. E ele vai, de verdade, se revelando a nós. Mas, minha gente, olha, quem perdeu o fascínio por Deus é tragado pelo mundo. Quem nunca se fascinou por Deus vive dentro da igreja vazio. Não tem sentido trabalhar, não tem sentido devolver o dízimo, não tem sentido cantar em um coral, não tem sentido assumir as pastorais, os movimentos. Por quê? Porque não se faz por Ele. Porque não se vive de verdade essa intimidade com Ele, que dá de verdade o sabor para sentar nesse banco e participar de uma missa de 1h30, cansado de um final de semana, cansado de trabalhar e vir à igreja rezar. É esse fascínio por Deus que de verdade vai fazer a diferença na nossa vida. E vejam que no texto santo, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu, por causa da palavra. E aquele povo ali ficou fascinado por aquele homem, pela autoridade daquele homem. Esse homem tem autoridade, esse homem tem poder. Até os espíritos maus obedecem aquilo que ele diz. Só que vejam, meus caríssimos, São Paulo hoje, a escrever aos Coríntios, essa leitura daqui de São Paulo, ela é uma continuação da leitura da semana que passou, uma continuação imediata. Eu só vou lembrar da semana passada rapidinho para a gente contextualizar de hoje. Na semana passada, São Paulo dizia: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Aqueles que têm mulher vivam como se não tivesse, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se nada possuíssem, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura do mundo passa.
Hoje, Paulo continua o texto dizendo assim: eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira tem zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas no corpo e no espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo aqui está dizendo que é mais fácil servir a Deus sendo solteiro, celibatário, do que aqueles que são casados. Olha, minha gente, tem maridos que não quer se salvar e quer carregar a mulher para o inferno. Tem esposa que não quer se salvar e quer carregar o marido para o inferno. Nem reza e atrapalha o outro de rezar. E vocês sabem como é difícil, vocês que são casados, encontrar um tempinho para servir a Deus. Como é difícil criar os filhos, cuidar de esposo, de esposa e ainda servir a Deus. Quando o marido é católico, praticante, a mulher pode dizer que está começando a viver o céu, viu? Mas quando é aquele bicho bruto que não quer ir para a igreja nunca, ainda coloca empecilho, e tem alguns que ainda xingam a mulher, quando a mulher quer rezar, de verdade é uma cruz. A mesma coisa do outro lado. O que Paulo está dizendo aqui, que é preciso que nós cristãos busquemos todos os dias agradar ao Senhor, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. É impressionante, mas ainda tem gente tola, que diz assim: padre deveria casar. Como, pelo amor de Deus? É impossível dar conta de tudo. É impossível dar conta de tudo, de uma igreja, de comunidades, de ofícios em nome do Evangelho, por causa de uma família. É impossível dar conta de tudo, tendo uma família. Nessas transições que a gente está fazendo na diocese, nós visitamos todas as paróquias que os padres vão mudar. Sexta-feira agora, nós somos nas duas últimas, as duas de Jaíba. Eu estava me questionando assim: tanta coisa para um padre deixar uma cidade para outra. E eu estava me questionando assim: e já pensou se fosse casado e com filhos? Seria muito mais difícil de pregar o Evangelho com lisura. Por quê? Porque estaria amarrado em alguma coisa, e vocês sabem como é difícil. E porque a liturgia hoje nos diz isso, simplesmente a convidar os celibatários, nós religiosos, os casados e os solteiros, para que todos nós possamos abrir o nosso coração e ouvir a voz de Deus
como dignamente nos diz o Salmo hoje, um dos salmos mais bonitos das Sagradas Escrituras: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Você ouvir a voz de Deus como esposa, sendo fiel ao seu marido, se dedicando a Ele e encontrando tempo para servir o Senhor. Você como esposo, sendo solícito para com a sua esposa, sendo um bom pai de família, cuidando de todos e encontrando tempo também para servir o Senhor. Você como jovem, a querer construir a sua vida, a sonhar com um futuro promissor, estudar, trabalhar, mas encontrar o momento propício de Deus. Eu como sacerdote, entender que continuo mesmo sendo padre, mendigando todos os dias a graça de Deus, para permanecer firme e conduzir vocês com a palavra de autoridade que nos vem de Deus, para que vocês, abrindo o coração, alcancem o céu. Apesar das minhas limitações, defeitos e pecados. E a liturgia, ela é belíssima, mas ela é coroada com esse salmo. Vinde, cada um na sua condição, exultemos de alegria no Senhor. Vinde, aclamemos o rochedo que nos salva. E ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria os celebremos. Aqui não existe acepção de pessoas. Uma criança na meninice, um adolescente, um jovem e um idoso, já provado, provecto na vida, todos são chamados a servir a Deus. O solteiro, o casado, o viúvo, o celibatário, o religioso, o casto, são chamados a servir o Senhor. E até também os pecadores costumazes são chamados a servir ao Senhor. Todos, sem exceção. Mas como, Padre, servir o Senhor? O convite é escandaloso. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, ou seja, e ajoelhemos aquele que conhece o nosso segredo, que tem o nosso manual, que sabe como nós funcionamos, porque Ele é o nosso Deus. Mas não é só Deus, Ele é o nosso pastor a nos guiar. E nós somos o seu povo, pertencemos a Deus, e somos o rebanho do pastor que é Jesus, as ovelhas que Ele conduz com sua mão, muitas vezes a tanger para um bom caminho, mas muitas vezes também a chicotear, para que a gente vá para o caminho que Ele quer. E aí, na última estrofe do Salmo hoje, o autor sagrado nos exorta: Oxalá. Oxalá é quem dera, né? Uma vez uma paroquiana dizia assim: ô padre, por que no salmo aparece o nome de uma entidade de espírita? Eu disse: que conversa, menina. Oxalá não tem nada a ver. Oxalá que é quem dera, né? Que tem gente que pensa que é coisa de macumba, não tem nada a ver, né? Aqui é quem dera, né? Oxalá. Oxalá, quem dera que ouvisseis hoje a sua voz. Para quê? Para que não fechem o coração, como naquele dia da provação, como em Massa, como em Meriba, em que os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa divina liturgia de hoje, ela desemboca na semana que vem, quando veremos nosso Senhor agora a curar a sogra de Pedro e ir embora e deixar todos procurando, na presença, na ausência do coração do